Como é que o índio fala? O que é que o índio diz? Eu sei umas palavras, vou te ensinar aqui. Como é que o índio fala? O que é que o índio diz? Eu sei umas palavras, vou te ensinar aqui. Pipoca, abacaxi, canoa, gamba, carioca, açaí, mandioca, tamanduá. O índio tá de nhenhenhen, o índio tá. Como é que o índio fala? O que é que o índio diz? Eu sei umas palavras, vou te ensinar aqui. Como é que o índio fala? O que é que o índio diz? Eu sei umas palavras, vou te ensinar aqui. Pipoca, abacaxi, canoa, gamba, carioca, açaí, mandioca, tamanduá. O índio tá de nhenhenhen, o índio tá de nhenhenhen. Olá, boa noite. Hoje eu venho representar o meu grupo, que é do curso Licenciatura em Pedagogia, da Faculdade UFOP, do Polo de Alterosa, e a disciplina a qual a gente vai fazer o trabalho, que a gente vai apresentar, é Ensino e Aprendizagem História 2, da professora Janete. O meu grupo é representado por 4 alunas, que é a Lília, a Vanessa e a Poliana, e a Ana Carolina, que sou eu, representando o nosso grupo hoje. O desafio, a escolha do tema para a criação da nossa sequência didática teve interesse a partir do momento que os alunos viam os índios como pessoas que não trabalhavam, pessoas que pescavam e para poder comer e caçavam e viam os índios como pessoas selvagens. Foi daí que surgiu o interesse da gente ter como nosso tema a cultura indígena para a criação da nossa sequência didática. A cultura indígena, apesar de ser muito pouco valorizada, é uma cultura muito rica. E muitas pessoas hoje, muitos alunos hoje pensam que antes de saber sobre a cultura dos índios, o quanto ele contribuiu para a nossa sociedade hoje, o quanto ele é rico de história, de conhecimento, de cultura, os artefatos deles são contribuições muito ricas que fizeram e fazem parte da nossa sociedade hoje. Muitos alunos viam os índios como pessoas más, pessoas selvagens, e depois da criação da nossa sequência, do nosso estudo, a gente vê que o índio não é nada disso, que ele traz grande história pra gente, grande contribuição, e a proposta da nossa sequência é estudar a cultura, os costumes, as características dos índios, que habitavam nosso país muito antes do descobrimento, pesquisar a vida deles, conhecer as características, a região deles, onde eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem e a cultura deles, que permanecem até hoje também. E que fazem o nosso país, o nosso Brasil, ser um país rico de cultura, de história. E o objetivo dessa sequência é levar até o aluno a importância de conhecer, de valorizar e respeitar a cultura indígena, que é uma história muito rica, que mudou e faz muita diferença no nosso país hoje. O público-alvo da nossa sequência são alunos do 5º ano do ensino fundamental, da região de Areado, que são crianças aproximadamente 9, 10 anos, e esses alunos residem na nossa cidade mesmo, Areado, e nos arredores aqui perto, que é onde a cultura indígena é viva até hoje, e que por meio de tradições e por meio de gerações, que essa cultura vem se propagando até hoje, nos dias de hoje, apesar de ser pouco falada. O objetivo da nossa sequência é estimular os alunos, igual eu falei no começo, estimular os alunos a conhecer um pouco da cultura indígena, reconhecendo a sua importância, valorizando seus costumes, suas características, apresentar aspectos da cultura
que trouxeram grandes contribuições para a sociedade e estimular a linguagem oral dos alunos através de debates, de pesquisas, de conversas, orientando e conversando sobre o tema. O tempo estimado da nossa sequência didática é de 4 semanas, levando em consideração que a carga horária durante a semana são de 2 aulas e cada aula com um período de 50 minutos cada aula. Então, dividido em 4 semanas, na primeira semana a ser trabalhada, a gente vai falar um pouco da cultura e das suas características e suas peculiaridades. Então, no começo, a gente vai fazer, na primeira semana, a gente vai fazer o que é? A gente vai introduzir o tema, disponibilizando um vídeo para os alunos, o qual o vídeo é Os Indígenas, as Raízes do Brasil, levando até esses alunos, mostrando para eles o processo, quando iniciou o processo de colonização, onde teve início o desrespeito com os índios, onde ali alguns já habitavam. Vamos conversar também, utilizando o conhecimento, ver o que os alunos pensam sobre os índios, o que eles acham dos índios, a situação deles atualmente além da situação deles atualmente e durante o período de colonização no Brasil. Vamos utilizar imagens de diferentes tribos, de diferentes povos, para aprofundar mais o nosso debate e ver diferentes de raças de índio. Outro também, e por final, durante a primeira semana, a gente vai também trabalhar um texto de apoio que chama A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil, que é contada por um índio, que apresentam as características peculiares do índio e que influenciaram bastante na nossa cultura. Já na segunda semana, a gente vai, a partir do texto que foi proposto na última semana, que eu acabei de falar, que é A Terra dos Mil Povos, que é a história contada por um índio mesmo, a gente vai destacar as partes relevantes da cultura indígena em diferentes áreas da sociedade, levando os alunos a ter uma reflexão sobre as indústrias que exploraram e discriminaram os índios e estimular os alunos a se dividir em grupo e pesquisar sobre o tema proposto a essas contribuições. E por final, para tornar, né, a semana produtiva, mais interessante, a gente vai destacar as contribuições medicinal da cultura indígena através das plantas, que é muito usado hoje através de chás na cura de doenças. E por final, vamos promover a degustação desses chás, que é originário da cultura medicinal indígena, e que muitas pessoas hoje, principalmente pessoas mais idosas, têm bastante costume. Já na terceira semana, a gente vai falar sobre a influência indígena na região do sul de Minas. A gente vai contar história de vida e memória. A gente vai trabalhar alguns conceitos sobre a influência indígena na nossa região, retomando as nossas contribuições e tradições dessa cultura. Apresentar a história da dança Kayapó, da cidade de Alterosa, lembrando que essa dança Kayapó é uma dança de origem indígena. Vamos também fazer um passeio no Museu Municipal da cidade do Carmo do Rio Claro, que é bem próximo à nossa cidade de Areado aqui, é uma cidade bem perto, e mostrando um pouco sobre os costumes e as características dessa cultura indígena. E abordar o conceito de memória e o que o museu traz e a importância no estudo de diferentes culturas. E por final, depois de toda essa semana, vamos mostrar para os alunos resgatar as brincadeiras indígenas, deixando os alunos mais livres, mais assim, dispostos a brincar, conhecer as brincadeiras, os quais os indígenas brincavam, né, na época, e que tem originalidade da cultura indígena, e apresentando, mostrando para os alunos, para eles brincar, para ver. Então é isso.
Espero que vocês tenham entendido um pouco, que vocês tenham aprendido um pouco e que vocês levem em consideração o quanto a cultura indígena é interessante, é rica de características, rica de detalhe e que é uma riqueza a mais para o nosso país. É isso. Obrigada. Marapitaneiro, 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 veresami. Rapuatero kuningu bebima, timamama, rapuatero ningu bebima. Kokiraya, matitiamuya, kuberesami ka, mulendistaliu.